this now, because we have to cut short your legitimate prayer line. Did you notice what the angel said? I can't do nothing till you come hither. Well, the message of deliverance. Quero que notem isso agora, porque temos que abreviar aqui por causa da fila de oração. Notaram o que o anjo disse? Nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. E foi isso? Foi uma mensagem de libertação. And before one speck of fire could fall from heaven, Lot had to get out of Sodom. E antes que uma fagulha de fogo pudesse cair do céu, Ló tinha que sair de Sodoma. And before one drop of rain fell from heaven, Noah went into the ark. And before the atom bomb can strike this nation, the church will go into rapture to meet the Lord Jesus. E antes que uma gota de chuva caísse do céu, Noé entrou na arca. E antes que a bomba atômica possa atingir esta nação, a igreja irá no arrebatamento, a encontrar o Senhor Jesus. And the sputniks and the missiles are set, and the hammers are pulled back, the angels are all standing in order. Hallelujah. Esses satélites e os mísseis estão ajustados, os gatilhos estão armados, os anjos estão todos de pé, em ordem. Aleluia! The great quarters of heaven is crying full. The harps are all in tune. Os grandes corredores do céu estão lotados, as harpas estão todas em sintonia. The great bands are already practiced up. There's a homecoming time pretty soon for the church of the living God, who's been waiting his coming. Everything's in order. I'm so glad. As grandes bandas já estão ensaiadas. Haverá um tempo de regresso ao lar muito em breve para a igreja do Deus vivo, que tem esperado a sua vinda. Tudo está em ordem. Estou tão feliz. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o corinho 49 para nos darmos início ao culto desta noite. Mãos ensanguentadas de Jesus, 49. Corinho 49. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram
Ó Deus, precisamos que o Senhor toque nas nossas almas, nos nossos corações nesta noite, Senhor. Ó Pai, venhamos uma vez mais necessitados da Tua graça, Senhor. Podemos ver, ó Pai, os Teus sinais operando em nosso meio. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai Celestial, pedimos perdão de nossas falhas, de nossos erros uma vez mais, Senhor, e olha a cada um de nós através da Tua misericórdia, Deus, e abençoa cada um de nós, Pai, nesta noite. Cada um, Pai, desde o maior até o menor, creio que cada um vem com uma necessidade nesta noite. Ó Deus, abençoa, Pai, aqueles também que por algum motivo não puderam vir, ó Pai, alcança eles através da Tua graça, Senhor, que possa ser de igual maneira abençoados. Os irmãos que nos assistem através da internet também, ó Pai, sejam grandemente abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba a glória, porque Tu és o dono, Criador dos céus, e tudo pertence a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, Te damos graças. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o 47, Eis que surge um povo forte. Um dos pais
170, Deus. Deus enviou seu Filho amado.
53. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me separem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Amém. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Amém. Amado e poderoso Jesus Cristo, Sim, Pai Santíssimo. Amém. amado e poderoso e eterno Deus, te agradecemos, Pai, por estar aqui em Sua presença. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio do Senhor ter preparado para estarmos aqui mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus. Abençoa cada filho seu que entrou por essas portas, Pai. E agora, como parte deste culto, oramos por essas ofertas que serão levantadas para a sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Logo após as ofertas, a irmã Lúcia, né, estará louvando o Senhor. Lúcia, paz, né? É isso? Irmã Lúcia? Então, vamos ouvir a música, irmã Lúcia. A Lúcia estará louvando o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Eu continuo rouca, mas agora enxergo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Deus olhando do céu para a terra não vi nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Jesus tirou nossa
Senhor com mais um hino. Logo após a irmã Yasmin estará louvando a Deus. Firme nas promessas 62. Firme nas promessas do teu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Confiando neste mundo eu viverei, entoando aleluia.
de melhor. Amém. Amém? Amém. Deus Santo e Poderoso, nós, Pai, te amamos, ó Senhor, e glorificamos o Teu nome em tudo, Senhor, em nossas vidas, Pai, e agora nós entoamos esses hinos de Sião. Pedimos, recebe nossa adoração, é do nosso coração que fazemos, ó Pai, e abençoa cada filho que entrou por essas portas, cada um, Senhor Deus, presente, aqueles que também não puderam vir, Pai, essa noite, que o Senhor visite de igual maneira, amém. No nome de Jesus Cristo, Pai. Continua nos abençoando no decorrer do culto, fala com cada um de nós, ó Pai, amém. E anima-nos a prosseguir cada dia mais firme em Tua palavra. Amém. Abençoa Teus filhos, Pai, que haja cura, bênçãos a favor dos Teus filhos essa noite, que seja derramada, Pai, e que cada necessidade, Pai, possa ser suprida segundo a fé dos Teus filhos. Amém. E nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Agora vamos ler a Tua palavra, que o Senhor vivifique ela em nosso coração. Amém. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler no livro de São Lucas. Agradecido a Deus, né? Estou vendo a irmã Lúcia ali, há tempo que não víamos, que Deus abençoe, né? Amém. Deus continue abençoando ela, sempre feliz e cantando, né? Amém. Graças a Deus. E também os irmãos que estão através da internet, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Lucas 24, 13, nós vamos ler porção da Escritura. Nós estamos dando continuidade na mensagem Eventos Modernos São Esclarecidos por Profecia, e eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados essa noite. Amém. Então, Lucas 24, 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem poderoso, homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. É o 27, né? Que Deus abençoe e acrescente as bênçãos, leituras. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos então prosseguir nessa mensagem. E o profeta, ele, antes de entrar mesmo nesse tema, ele vai escorrer um pouquinho a Escritura e está mostrando os dias em que nós estamos vivendo agora, né? Esse é um dia muito perigoso. Eu creio que cada cristão ele deve estar atento à palavra de Deus, porque o profeta diz que quando Moisés estava ali diante de Moabe, né? Balaão surgiu, o falso profeta, e ele enfeitiçou ali Israel, né, com uma doutrina dizendo: vocês são todos o mesmo grupo, vocês são todos iguais. E o profeta diz que Deus então teve que entrar, né, em cena e punir aquilo, porque não perdoa aquele pecado. Ele diz que hoje está acontecendo a mesma coisa, né? Nós sabemos que Deus ele enviou um profeta para nós com uma mensagem. Essa mensagem nós cremos nela e sabemos que essa mensagem é a palavra de Deus. Muitos duvidam, né? Para muitos, essa mensagem só passa da mensagem de um profeta, de um mensageiro. Eles têm uma simpatia por ela. Muitos dizem ela é certa, mas já passou o tempo, né? Alguns dizem: não, mas tem alguma coisa que nós podemos acrescentar a ela, que o Espírito Santo está na terra. Então, como ele está aqui, e nós também temos essa autoridade de falar algo, né? E ampliar o que o profeta disse. Mas eu creio que os filhos de Deus nesta era, eles ficam só com o que o profeta disse. Amém. E mais nada. Então é difícil muitos se humilhar a esse ponto de dizer: eu não tenho palavra, eu não tenho mensagem, a única mensagem que existe para mim é a mensagem do mensageiro da era. Mas existe, né, pessoas que têm isso em seu intelecto, em sua mente, não conseguiu ver, né, ter a revelação de que a mensagem do mensageiro é o pão da vida, é o pão da hora, e que ela que prepara a noiva de Cristo para o arrebatamento. Amém. Então a gente também não pode forçar isso a ninguém, nunca devemos, né, forçar isso a ninguém, porque quando Jesus esteve na terra, ele escolheu os 12, e ali tinha, logo depois dos milagres, começou a seguir a ele uma multidão, e logo ele levantou ele mesmo 70 discípulos, né? E aqueles discípulos estavam seguindo Jesus e estavam fazendo milagres e foram ungidos com o Espírito Santo. E logo o próprio Jesus veio e dispersou. Ele disse: eu mesmo ajunto, eu mesmo espalho. E dispersou aquela multidão ao dizer ali: eu e o Pai somos um, né? E assim por diante. E logo os 70 disseram: duro é esse discurso, comer a carne do Filho do Homem, beber seu sangue. E logo ficou os 12, né?
E quando ficou os 12, ainda no meio dos 12, o diabo estava ali, que Judas estava no meio deles, né? Era a minoria e o diabo estava no meio da igreja ainda, né? De Jesus. E ele disse: não escolhi vós os 12 e um de vós é um diabo? E logo o que ele fez, né? Olhou para Pedro e disse: não quereis vós também? Aí Pedro disse, né? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Amém. Mas por que ele disse isso? Porque em São Mateus 16, Jesus fez a pergunta, né? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E um disse: tu és o Cristo. O outro disse, ou melhor, tu és um profeta, tu és Elias que havia de vir, e assim por diante. E ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, né? Não te revelou isso a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou isso. Amém. Sobre essa pedra, revelação, edificarei a minha igreja. Amém. Então a igreja de Cristo está edificada sobre a revelação. E se é sobre a revelação, então nós não podemos empurrar isso a goela abaixo de ninguém. Deus tem que revelar. Amém. E só vai chegar aqueles que realmente Deus deu a revelação. Né? Às vezes a gente queria, né, que fosse todos conosco, né? Vamos levar todos, porque nós amamos, o amor de Deus está no nosso coração, e se o amor de Deus está no coração de um filho de Deus ali, de uma pessoa, de um cristão, ele deseja que todos se salvem, mas nós não podemos revelar outros. É o que estavam tentando fazer até esses dias, né? Tentando com a mensagem, ler a mensagem e pôr sua própria interpretação e tentando fazer com que as pessoas tivessem revelação. Você está vendo? Você tem que crer no que eu estou dizendo aqui, porque isso é a revelação que Deus me deu. Como é que você vai ser revelado fora do Espírito Santo? Se Jesus em carne ali olhou, né, para Pedro e disse: Pedro, carne e sangue. Isso é, ele estava ali, carne e sangue. Eu não revelei isso a você, carne e sangue não revelou isso a você, foi meu Pai. Amém? Então a revelação ela vem através do Espírito Santo. Amém. E se o Espírito Santo não revelar, não tem jeito de vir. A única coisa que nós podemos fazer é orar por todos. Mas o profeta, nesse parágrafo, ele diz assim, eu quero deixar esse parágrafo para nós meditar nisso, né? Porque às vezes há uma ideia, né, de que vamos chegar a um tempo, não, nós somos todos um, nós somos todos os mesmo grupo, nós todos cremos na mensagem do profeta, nós todos. O profeta e a Bíblia é clara, né? Diz: onde tiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amém. Mas o corpo é a palavra da roda. Amém? E o profeta diz aqui no 113, para nós ficar com isso aqui: mas agora temo, isso é um duro comentário a fazer. Um dia desses eu serei baleado por causa disso, mas lembre-se disso, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele, para dizer: vocês são o mesmo grupo. Vocês não são o mesmo grupo. Saia do meio dessa coisa e aparte-se, certamente. É verdade. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Amém? Amém. Veja, essa é a mesma, vocês vão ver o profeta dizendo, é a mesma doutrina de Balaão. Nós somos todos o mesmo. Não, eu creio que aqueles que creem realmente nessa mensagem e nesse profeta, eles estão sendo separados por Deus nessa era de todo o sistema. Amém. Toda coisa que é contrário à palavra de Deus, Deus tem separado nós. Amém? Amém. Isso é duro, é um duro discurso do profeta,
mas a noiva, ela vai ficar sozinha. Ela não vai ter ligação com nenhum sistema que se levante, né? Sendo denominacional, ela vai crer inteiramente nessa mensagem e ficar completamente com esse profeta até o fim. Amém? Que Deus nos ajude a lembrar disso, né? E manter firme nossa confissão de fé. Porque o profeta, ele diz em sua palavra, ele diz: eu vejo a hora, eu desejo que chegue essa hora, que pessoas que realmente creem, venham e se levantem e digam: eu creio nisso, e ficam ao lado disso. E pessoas que não creem nisso, eu quero que eles também cheguem ao ponto de dizer: não creio nisso, e acabou. Não ficar em cima do muro, né? Dizendo: eu creio em uma parte disso, eu creio em algo, em um pouco, mas que creia em tudo, ou não creio em nada. Que Deus tenha misericórdia de chegar a ser honesto quanto a isso, né? Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Nós então já vamos ouvir essa mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Veja, perfeitamente. Vem diretamente a água ao profeta. Isso mesmo, a palavra sempre vem ao seu profeta. Deste modo, não podemos esperar que ela venha até outros. Não podemos esperar que ela venha a denominações. Ela tem de vir pelo canal de Deus agora, acerca do qual Ele nos predisse. E essa é a única maneira em que ela alguma vez virá. Ela será odiada, desprezada, rejeitada. Quando de fato vier, será lançada a um lado e tudo mais, mas Deus o fará de qualquer modo. Ela foi rejeitada em Jesus Cristo, foi rejeitada em João, foi rejeitada por Jeremias, foi rejeitada por Moisés. É sempre dessa maneira, mas Deus segue ininterruptamente da maneira que Ele prometeu que faria. Sim, Senhor, Ele nunca falha em fazer isso da mesma maneira. O homem que teve visão ou ouviu sua voz nunca a entendeu plenamente. Em muitos casos ele não soube, porque ele foi somente um instrumento de Deus. Foi o pensamento de Deus expressado através de lábios humanos. Um pensamento, atualmente, é uma palavra expressada. Deus faz sua própria escolha por sua escolha predestinada. Ele fez isso em cada era. Ele dá a conhecer o homem para cada era, como quando Moisés, quando ele estava para cumprir o que ele disse a Abraão. Moisés nasceu uma criança peculiar. Ele não podia evitar ser assim. Ele nasceu assim porque nasceu para esse propósito. E assim verificamos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha por sua própria escolha predestinada. Escolhe seus profetas e coisas mais para a era. Determina sua natureza, a natureza do homem, o estilo de pregação do homem, para honrar o seu dom, e tudo que ele faz é para fazer frente ao desafio desse dia. Deus cria esse homem e o envia. Em sua própria mente, como preguei ontem à noite, nós somos um gêmeo do gêmeo de Deus. Ele soube que esse homem estaria ali nessa era, antes mesmo que houvesse uma molécula, ou uma luz, ou qualquer outra coisa na Terra. Porque você é o gênio do seu pai, e você estava em seu pai. Ainda assim, seu pai não tinha companheirismo com você, porque você estava ali, mas você não sabia disso, e ele não sabia disso. Mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. E você, nascendo de novo, nasce da vida eterna. E essa é a única forma de vida eterna. E essa é a vida de Deus. Zoe, a palavra grega Zoe, a única forma de vida eterna. Então, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você esteve em Deus o tempo todo.
Mas ele sabia em que canteiro e tempo você seria plantado. Agora você é filho de uma criatura, um filho de Deus, filho ou filho de Deus manifestado para fazer frente ao desafio desta hora, para vindicar o Deus vivo e verdadeiro desta hora. A mensagem que está vindo nesse tempo. Isso mesmo, você foi feito lá antes da fundação do mundo. Se não foi, se você não foi escolhido dessa maneira, não importa o quanto você tente personificar isso, você nunca conseguirá. Como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue ali? Essa é a razão por que trato de dizer acerca. Então as pessoas pensando que nós éramos que estamos gritando com as mulheres acerca de cabelo curto, e as pessoas me dizendo a respeito de eu dizer essas coisas, você vai arruinar o seu ministério. Arruinar o ministério que Deus mesmo ordenou? Longe esteja isso. E quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando o bebê é concebido no ventre de uma mãe, quando aquela única célula entra ali, outra célula cresce por cima daquela, não é a célula de um humano, a próxima de um cão, é a próxima de um gato, é a próxima de alguma outra coisa, é absolutamente, continuamente ser humano. E quando o homem nasce do Espírito de Deus, ele não injeta nada em sua vida. É a inadulterada palavra de Deus dedicada para essa hora. Ele toma a palavra completa de Deus. Ele não introduz nenhum credo, nada mais nela. É puramente a inadulterada palavra de Deus manifestada entre nós. Olhe na Bíblia. Você vê onde, em que era, estamos vivendo, então, quando você vê essas grandes coisas sendo manifestadas. Quando Deus prometeu fazer isto, Ele sempre faz isto. No final de cada era, quando a igreja chega ao lugar de retorno e retorna da palavra ao pecado e mundanismo é pecado. A Bíblia diz, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Falando ontem à noite, eu estava falando acerca do sacrifício que foi oferecido, o cordeiro, era para ser em 7 dias, representando as 7 eras da igreja. Não se devia encontrar fermento no meio do povo, nenhum fermento por 7 dias. Isso significa que não havia nada mesclado com isto. Era ácido, constantemente. E nós não queremos nenhum credo, fermentos e coisas mescladas conosco. Nós não queremos um mundo mesclado conosco. Tem de ser o pão ázimo de Deus, a palavra de Deus, a inadulterada palavra de Deus. Porque o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossos sistemas denominacionais de divergências e coisas mais colocaram fermento em nós, e isto e aquilo, e o mundo, e modas. E chegou a tal ponto que é quase Hollywood por toda parte. Finalmente chegará a ser como a Inglaterra, e um chamamento ao altar será uma vergonha. Que coisa! Como o irmão disse, como você pode recolher o peixe no bote? Isso mesmo. Temos de pregar o Evangelho em sua plenitude, com o poder de Deus para indicar isso de acordo com a promessa dessa era e provar que essa é exatamente a vontade de Deus. Fora disso, você é somente um membro de igreja. Não importa o quanto você tente fazer um serviço para Deus. Você pode ir à reunião de ponto e costura. Você pode ser muitíssimo fiel à igreja. Mas, a não ser que esse germe de vida eterna tenha sido pré-ordenado em você para ser um filho ou filha de Deus, você crescerá com algo deformado, mas nunca será um real e verdadeiro filho ou filha de Deus. Frequentemente conto minha pequena história de uma águiazinha. Como o fazendeiro pôs a galinha para chocar uma vez e ele tinha... Espero que isso não lhe pareça sacrílego. Mas o fazendeiro colocou uma galinha para chocar e ela faltava um ovo para completar a quantidade para chocar. Duvido que alguém aqui saiba qual é o número de ovos para chocar uma ninhada, de quantos consiste. Mas, de qualquer maneira, faltava-lhe um ovo, não tinha ovo suficiente. Deste modo, ele roubou do ninho da águia. Ela tinha 2 ovos e ele colocou o ovo sobre a galinha. Quando aquela águia saiu da casca do ovo entre todos aqueles frangos, ela era uma ave esquisita. Ela não conseguia entender o cacarejo da galinha, não falava como ela queria ouvi-la falar.
E ela ciscava no curral e comia do curral. Isso não era alimento para ela. Ela era um patinho feio entre eles. A galinha cacarejava e ela não a entendia. Ela ia nessa direção e comia isso e comia aquilo. Ela não a entendia. De modo que um dia sua mamãe, ou mãe, melhor dizendo, para você dizer, isso nós dizemos mamãe. Assim, de qualquer maneira, sua mãe sabia que tinha 2 ovos, somente um deles estava ali. Ela foi em busca do outro. Ela circundou cruzou a região e finalmente ela sobrevoou o curral. Ela a viu lá embaixo seguindo aquela velha galinha. Ela gritou: Júnior, você não é frango, você é águia. Isso soou certíssimo para ele, porque ele era águia para começar. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sobre credos e religião fria e formal, se ele está ordenado para ser filho de Deus e vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder, e Deus indicá-lo, se para começar ele é águia, ele correrá para ela tão certo como 2 mais 2 são 4. Ele não pode evitar isso porque sua própria natureza ama a palavra de Deus. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, quando ele vê a palavra de Deus ser manifestada, ele voa para ela porque ele é uma águiazinha. Enquanto continuavam a dizer, ele disse: Mamãe, como vou me levantar daqui? E ele disse: apenas dê um salto, eu apanharei. Essa é a única coisa que você tem que fazer, é dar um salto para Deus, uma promessa. Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o coração. Eu creio na mensagem da hora, eu a vejo confirmada e sei que está certa. Salte, mamãe o apanhará. Não se preocupe, você é águia. Ela estará ali mesmo para recebê-lo. Agora nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo, em um grande tempo. Mas quanto às verdades desta Bíblia, crentes têm visto isso ser vindicado. A própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela. Absolutamente. É então que a palavra prometida que Deus prometeu é dada a conhecer. A semente brotou e eles a veem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela. Você sabe, eu preguei duro bastante por toda esta nação, de modo que não deveria haver uma só mulher de cabelo curto no país. Mas, toda vez que volto, há mais. Qual é o problema? Há algo errado. Vocês sabem que a palavra diz isso. Vocês dizem: bem, isso não faz nenhuma diferença. Faz diferença. Houve um ótimo irmão que disse: vou impor as mãos sobre o irmão dela. Eu amo. O irmão está arruinando o seu ministério. Disse: não lhe compete dizer a essas mulheres acerca disso. Disse: deixe que os pastores o digam. Eu disse: mas eles não o dizem. Eu disse: agora. Ele disse: bem, isso não compete ao irmão, somente ore pelos enfermos. Eu disse: compete a quem então? Eu fui chamado a pregar o Evangelho. Disse: eu vou impor as mãos sobre o irmão e pedir a Deus para tirar isso então. Eu disse: o irmão me deixará impor as mãos sobre o irmão também, está vendo? E eu disse: eu orarei para que Deus abra os seus olhos e o irmão verá isso. Assim, isso mesmo. Ele disse: o irmão devia pregar. Eu creio que o irmão é um servo, um profeta de Deus. Ele disse: o irmão devia ensinar a essas mulheres como obter grandes dons e profetizar e coisas assim. Eu disse: como posso ensinar-lhes a álgebra quando elas nem mesmo creem em seu ABC? Isso mesmo. Assim não se pode fazer isso. Isso é somente em cada... Isso mesmo. Se você não consegue fazer as coisas comuns, como vai fazer as coisas espirituais? As coisas naturais? Certamente. Irmão e irmã, pode parecer piada, mas isto é o Evangelho. Isto é a verdade do Evangelho. Isso mesmo. Amém. Ótimo. Constatamos hoje que as pessoas, há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer uma que vai deixá-los sem fogo. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar. De modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada a ver com sua alma.
Esse é o batismo. Veja, aqui está a alma interior, aqui dentro, que tem devido de Deus, mas, então, no exterior você tem 5 sentidos. Esses 5 entradas para o seu fazer contato com o seu lar terrestre. No interior você tem um espírito e dentro você tem 5 saídas: sua consciência, e amor e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim está perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Não disse Jesus: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei os grandes dons de Deus. Ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Não profetizou Caifás? Ele era um diabo. Verificamos ali, e aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver a própria palavra de Deus ser manifestada perante eles. Poderíamos simplesmente tomar um montão das que tenho anotadas aqui. E quanto a Balaão, ele era, você diz, Deus muda seu parecer. Ele não muda seu parecer. Quando Balaão saiu como profeta e desceu até lá, um bispo, pregador, o que quer que você queira chamá-lo, ele era um grande homem. Mas quando ele consultou a Deus acerca de descer até lá e amaldiçoar a Israel, ele não gostava deles para começar. Assim, ele pediu para ir. Deus disse: não vás. Então enviaram um dignitário, algum, talvez bispo, ou presbítero, ou outra coisa ali, disse: mais instrução para persuadi-lo. Ele retornou e perguntou a Deus novamente: você não tem de perguntar a Deus pela segunda vez? Quando Deus fala pela primeira vez, é isso. Você não tem de esperar nada mais. Rebeca não esperou para receber a segunda ordem. Eles lhe perguntaram: disseram, eras tu? Que ela o diga. Ela disse: irei. Ela estava firmemente inspirada por Deus. Ela se tornou uma das rainhas da Bíblia por atuar sobre a pulsação do Espírito de Deus e se moveu sobre ela para receber o que era absolutamente a verdade. E ela creu nisso. Agora nós verificamos, Balaão naturalmente não conseguia ver. Ele saiu e contemplou o povo, disse: agora só um minuto. Nós somos um povo grande e numeroso aqui em cima, vocês são apenas um bando disperso, está vendo? E todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus e todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão: 7 altares, número perfeito de Deus, as 7 igrejas, veja, 7 carneiros falando da vida do Senhor. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas, veja você, não havia uma reivindicação divina. Ali, ambos eram profetas. Mas, sobre o ministério de Moisés, havia uma coluna de fogo sobrenatural, uma luz que pairava no acampamento. Havia cura divina, havia um grito do rei no acampamento, grandes sinais, cura divina e maravilhas, e coisas mais realizadas entre eles. Isso era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. Balaão tentou persuadir o povo e os enfeitiçou para dentro disso. Quando? Antes de alcançarem a terra prometida. Mais 1 ou 2 dias eles teriam estado na terra prometida. Mas agora, temor. Este é um duro comentário a fazer no dia destes. Eu serei variado por causa disso. Mas lembre-se disso, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele, para dizer: vocês são o mesmo grupo. Vocês não são o mesmo grupo. Amém. Saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente é verdade. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Balaão disse: permitamos que nossos filhos se casem entre
disse, porque afinal de contas cremos no mesmo Deus. Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela? Quando está ordenado não fazer isto ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isto. Não tem como fazer isso, irmão, irmã. Você não pode misturar fermento com ácido. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. E assim não podemos misturar isso. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Saí do meio dele e separai-vos, diz Deus. Eu vos acelerei para mim mesmo. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isto até que essas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pesadas. Pentecostais, é por isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais. Se os luteranos continuassem, eles teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo, como estão fazendo agora, vocês estarão perdidos. Será somente a casca e o talo que serão queimados, sabemos disso. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará com fogo que nunca se apaga, ainda que tenham sido uma cortadora. Elas sem dúvida transportaram, mas a vida as deixou tão logo se tornou uma folha. Continuou para formar alguma outra coisa, até que chegou à sua plena estatura. E assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente a imagem formada de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra. Dada a conhecer pela palavra vindicada de Deus. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha se dedicado ali mesmo perante ele. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá, e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá e disse: tu tratas de pensar que és o único do grupo. A congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. E ele disse: bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas de fazer que, se fôssemos dizer isso hoje, a expressão de rua, o único seixo na praia. E Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse: Senhor, caiu a entrada do tabernáculo, e Deus disse: separa-te dele, e os tragou. E lembra-se do pecado que Israel cometeu por Balaão dizer que todos eles eram uma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante. De 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum. Mas, quando chegou o tempo da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse: ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz: nos últimos dias os 2 Espíritos, Mateus 24, 24, seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem.
e o trigo foi avante, saindo da... Estão vendo? Isso é exatamente correto. É uma cortadora, mas não o trigo. Lembrem-se, o trigo somente vai seguindo em frente. Na ressurreição, toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como serve para formar a cabeça, para sair na grande ressurreição. Nunca perdoar. Paremos aqui só por um minuto. Espero não deixá-lo sem fôlego, mas veja, permita-me perguntar de algo. Somente tomemos isso. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. Quando o esperma do macho e da fêmea vem, se você alguma vez conheceu tubos de ensaio ou hibridação de coisas assim de gado, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germes. E a descarga da fêmea expele 1 milhão de ovos. Mas sabia você que há somente um deles que é fértil? Aqueles bezerrinhos ou o que quer que sejam desses milhões de germes, 1 milhão de germes. Haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes e passará e encontrará esse óvulo fértil e penetrará nele e os demais morrem. Um deles está ordenado a viver, os outros não estão, ainda que sejam todos idênticos. Um de 1 milhão. E se fosse dessa maneira hoje à noite, há 500 bilhões que supostamente são, eu acho, de cristãos no mundo. Mais ou menos esta estimativa, só arredondando os números. Se o arrebatamento viesse hoje à noite, então, dos vivos que iriam, haveria somente 500 pessoas. Bem, há isso tanto desaparecendo a cada dia, quase, dos quais eles não conseguem prestar contas. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos de que se trata tudo isso. E as pessoas continuarão pregando, dizendo que estão recebendo isso e aquilo outro. E veja que decepção seria. Digamos que fosse isso, eu não digo que seja, eu não sei. Eu não sou uma autoridade nisso, Deus é o juiz disso. Mas veja como facilmente isso poderia acontecer em todas as cifras e coisas mais, como isso poderia ser provado. Porque Corá não viu isso? Porque Datã não viu isso? Porque Acabe não viu isso? Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse a Acabe: estamos em dificuldades. Sabes tu que Deus nos deu esta terra? Josué a dividiu. Conheces esse pedaço de terra aqui em cima que os filhos tomaram? Essa terra não é nossa? Sim. Nossas crianças estão famintas e os filhos, nossos inimigos, estão alimentando suas crianças, enchendo a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto. Disse: tu me ajudarás a ir até lá e tomar isso? Agora, algumas vezes um bom homem sob a influência do mal cederá. É melhor observar a igreja. Observe com muita atenção. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse: bem, devíamos ir, claro, à nossa igreja, somos todos do mesmo povo. Mas eles não eram o mesmo povo? Não. Ele disse: bem, nossa igreja é sua igreja, nosso povo é seu povo. Claro, nós iremos. Ele disse: mas consultemos ao Senhor primeiro. Assim ele disse: ó Acabe, sem dúvida, devíamos ter nos lembrado disso. Bem, nós iremos. Há algum profeta do Senhor? Disse: eu tenho um seminário cheio deles, eu tenho 400 aqui, os melhores que há. Todos eles têm seus títulos de PhD, LLD, seus LLDs e tudo mais que acompanha isso. Eles são cada um. Agora lembre-se, eles eram profetas hebreus. Deu uma escola de profetas. Dizem: trazem, ouçamos. Agora, eu creio que foi Zedequias, a grande cabeça sobre o bispo, todos eles, subiu aí e ele teve inspiração. Ele teve inspiração, absolutamente. Ele subiu ali e fez para si 2 grandes chifres de ferro. Ele disse: tu sabes, assim diz o Senhor, tu tomarás esses chifres e expulsarás os sírios do país. Todos os demais profetizaram. Isso é exatamente correto. Cada um deles, o seminário inteiro de acordo. Está vendo? Acabe disse: está vendo? Josafá, sendo de certo modo espiritual, vocês sabem que ainda não havia secado completamente, disse: mas não há apenas mais um em algum lugar que eu pudéssemos consultar.
Tá? Para que queres consultar outros quando o ecumênico inteiro, o concílio inteiro diz, está bem? Desculpe, a coisa inteira disse, isso é o que devíamos fazer. Estão vendo? Isso é o que devíamos fazer. Ele disse, mas não há apenas um outro mais em algum lugar? Aquele estranho, você sabe. Ele disse, sim, há um, Micaías, filho de Imlá, mas eu o aborreço. É sempre assim. Eu aborreço porque ele está sempre ralhando com o nosso povo e maldizendo-me e dizendo-me todo o mal a meu respeito. Eu aborreço o homem. Disse, não fale o rei assim. Disse, vai buscá-lo. Assim ele foi até lá, o filho de Ilá, alguns dos bispos ou alguns dos anciãos, e foram até lá e disseram, agora ouve, queres regressar à organização? Dizem a mesma coisa que eles dizem, eles o trarão de volta. Mas aconteceu que Deus tinha um homem sobre quem eles não podiam pôr as mãos. Deus tinha suas mãos sobre ele. Ele era somente o receptor da verdade de Deus. Disse, claro, disse, eu irei, mas eu somente irei do que Deus colocar em minha boca. Aí está o homem de Deus. Ele disse, dai-me uma noite. Assim, a noite veio e o Senhor falou ao profeta, um homem. E antes de mais nada, ele saiu na manhã seguinte e disse, o que me diz disso em lá? Ele disse, vai, disse, mas vi Israel disperso em um monte, como ovelhas que não têm pastor. Ele disse, que foi que eu lhe disse? Que foi que eu lhe disse acerca disto? E ele disse, então o grande bispo se aproximou e o esbofeteou na boca. Disse, em que caminho passou o Espírito de Deus? Porque eu sei que tinha o Espírito, eu dancei nele, eu fiz todas essas coisas, veja, eu tinha o Espírito sobre mim. Por que caminho ele passou? Agora, veja, lá sendo um filho de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, ele examinou sua visão com a palavra. Se ela não estivesse com a palavra, estava errado, está vendo? A palavra para aquela hora, veja. Agora, ele disse, biblicamente, a terra pertenceu a eles, a terra era deles. Biblicamente, tudo parecia estar certo, exceto uma coisa. Lembre-se, foi uma palavra que fez com que toda a confusão viesse. Eva descrendo de uma palavra de Deus. No princípio da Bíblia, uma palavra causou o problema. Jesus veio no meio da Bíblia e disse, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. No final da Bíblia disse, quem quer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela, não é parte do Evangelho. Os metodistas têm parte, os batistas, presbiterianos e assim por diante, eles são parte dele. Os católicos são parte dele, testemunhas de Jeová, todos os demais. Mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora. E nunca o faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la, eu confirmar e provar que ela está certa, passará de modo imperceptível por entre as pessoas e nunca a conhecerão, do mesmo modo como sempre tem sido. Vocês católicos, como Joana d'Arc, vocês a queimaram, não posso por ser uma bruxa. Mais tarde, vocês desenterraram os corpos daqueles sacerdotes, 200 anos mais tarde, e os lançaram no rio. Vocês não conheceram São Patrício e os demais. Isso passará direto por suas mãos novamente, antes de mais nada. Deus o fará e vocês nem mesmo nunca saberão o que foi feito. Veja, ele simplesmente passa despercebido e toma sua noiva e a levanta e a rouba diretamente do meio do povo. Nós verificamos este pequeno Micaías, disse que examinou, que sabia que Deus tinha dito a um verdadeiro profeta antes desse. O profeta antes dele, que disse ele disse isto, ele disse, Acabe, porque ele amaste o justo, ou o sangue do justo, Nabote, os cães lamberão teu sangue também, e o de Jezabel. E foi exatamente assim, tinha de acontecer, porque Deus o tinha dito. Como poderia aquele profeta profetizar o bem quando era o mal contra isso? Como eu posso dizer a esta era da igreja de Laodiceia as boas coisas quando Deus falou contra ela? Você está nua, miserável, você diz.
Rica sou, tenho melhores, tenho igrejas com a metodista, as batistas e as presbiterianas, tenho isto, tenho aquilo, ou melhor, disto, daquilo e do outro. Isso mesmo, mas não sabe que esta nua, cega, miserável para a coisa verdadeira que Deus está manifestando. Passará exatamente pelo meio de vocês dessa maneira, saindo direto. Está vendo? Creia, gente, antes que seja demasiado tarde. Agora verificamos que ele o feriu na boca e disse: por que caminho passou o Espírito de Deus? Micaías disse: vi Deus assentado no trono, e todos ele chamou os delegados do céu e disse: quem pode descer e enganar Acabe? Disse que um espírito mentiroso se aproximou e se prostrou diante de Deus. Um mentiroso. E lembre-se, esse espírito mentiroso entrou naqueles profetas. Eles deviam ter sabido então que o espírito que estava sobre eles não estava de acordo com a palavra. Mas eles estavam tão entusiasmados por serem os profetas do rei, porque tinham tudo ótimo. E isso é o que a igreja fez hoje. Vocês se afastaram da antiquária experiência que tiveram anos atrás, quando ficavam de pé nas esquinas e pregavam o evangelho. Saiam dessas organizações e se chamem um povo livre. Não, porque vocês estão envolvidos nisso novamente, como um porco ao seu escorregadouro ou um cão ao seu vômito. Cristo o fez vomitar da primeira vez ou fará vomitar novamente. Isso mesmo. Deus os vomitou de sua boca e lhe disse: tu és morno, nem quente nem frio. Tem algumas reuniões, então tocam algumas, músicos cantam um pouquinho, quando absolutamente tornou-se quase uma vergonha para o cristianismo. Seu filho me chamou outro dia para ver numa televisão o que deveria ser um encontro musical onde as pessoas vão. Aquele bando de mocinhos de aparência mundana ali de pé, requebrando-se, como se faz com o rock and roll e cantando aqueles hinos. É uma vergonha para Jesus Cristo. Não existe mais solenidade na igreja de modo algum. Parece que tudo se tornou algo como rock and roll. É um desfile de modas. Em lugar da igreja de Deus vivo, onde Jesus Cristo pode se manifestar em poder, ao que parece, há algo errado em algum lugar. Estão deslizando para fora. E a Bíblia diz que seria assim. Estão vendo? Veja onde vocês estão. Cuidado, acordem antes que seja demasiado tarde. Agora, nós encontramos que ele disse: quem pode ir até lá e enganar Acabe para fazê-lo subir até lá para cumprir as palavras daquele profeta? Veja, se o profeta disse uma palavra, o céu e a terra passarão, mas ela não pode falhar. Ela tem que ser. Portanto, isso tinha que acontecer. Ele disse: metei este homem no cárcere interior, sustentai-o com fome e tristeza e água de tristeza. Quando voltar em paz, eu cuidarei dele. Micaías permaneceu ali firme, sabendo que tinha o Espírito de Deus. Sua profecia e visões estavam certas. A mensagem estava certa, porque era assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor da palavra, tinha de estar certa, era assim diz o Senhor. Ele disse: se de alguma forma retornares, Deus não falou comigo. E vocês sabem o que aconteceu, claro. Vejam vocês, compreenda, irmão, ouça. Claro, Caifás, ele não podia ver isso, porque ele não olhou para baixo. Ele era um bispo, ele era um papa de todas as igrejas juntas. Porque esse homem não pode ver Jesus ali de pé? Porque ele não pode entender? Quando estavam cantando o Salmo 23 e o Salmo 22, melhor dizendo, na igreja, e Deus meu, por que me desamparaste? E lá estava ele pendurado na cruz. As próprias Escrituras, o próprio Deus que estavam adorando, eles o estavam condenando e matando como fanático. Aí está. Isto os abalaria se eu lhes dissesse que isso está simplesmente a ponto de se repetir. A Bíblia diz que ele estava do lado de fora, tratando de bater para entrar. E ninguém lhe permitia entrar. A quem eu amo, eu castigo e repreendo. Eu raio com ele, eu o sacudo, mas é porque eu o amo. Abrir e deixar ele entrar. Sim. Não poderia lembrar-vos. Eu não queria entrar na igreja. É ele, o indivíduo. Ele não poderia entrar na igreja. Tinha o posto para fora e trancado a porta. A única organização dentre todas elas, esta era da igreja, em que ele estava do lado de
fora da igreja. Lançado fora, recusado, rejeitado, porque ele foi só temporariamente manifesto nas outras igrejas na forma de santificação e assim por diante. Mas aqui, a era que está vindo agora é a completa manifestação da vindicação de Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Ó, eu admito que temos muitos personificadores, mas examine o original. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos glorificar a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Estão felizes com a porção? Amém. Aleluia, né? O profeta fala e ele sempre está, eu creio que vocês percebem isso, né? Ele sempre, em suas mensagens, mas nos últimos dias ele tem citado, né? Ele cita Micaías e os 400 profetas, né? E ele sempre chama a atenção que esses profetas eram profetas hebreus. Eles não eram pagãos, né? Eles eram hebreus, mas porque se desviaram da palavra, o espírito de mentira entrou e os enganou. E é sempre assim que acontece, né? Um pequeno desvio da palavra da hora, então o espírito de mentira entra e as pessoas estão achando, né, que Deus está com eles, Deus está fazendo grandes coisas e grandes maravilhas. No entanto, nós sabemos que Deus está em sua palavra. Não se pode separar Deus da palavra. Nós temos que ficar com a palavra, então nós estamos com Deus, amém? E a palavra da hora nós sabemos quem a trouxe, foi o mensageiro desse último dia. E ela veio vindicada para nós, né? O profeta diz: todo fim de reunião o Espírito Santo desce e vindica essa mensagem. Se fosse mentira, né? Ele diz, se fosse mentira essa mensagem, o Espírito Santo desceria e confirmaria uma mentira? Não, disse. Por isso as curas, por isso as bênçãos do Senhor, porque o Espírito Santo, ele vem e opera, né, na verdade da palavra, amém? Então nós cremos que temos um profeta vindicado por Deus e a mensagem da hora, e nós devemos ouvi-la. Vamos louvar o Senhor, irmãos. O profeta falou de hinos ali, e é muito importante, né, nós cantar os hinos de Sião. Amém. E eu gosto muito disso. Glória a Deus. Vamos pegar um 136. Oh,
Também nós, pela graça de Deus, domingo que vem, teremos o culto do jovem, né? Ali no Butiazal, todos estão cordialmente convidados, né? Deus continue nos abençoando. Também ontem eu me passei, né? Tivemos ali em Guamiranga, fazendo o culto ali com a irmã Helena, e ao chegarmos lá fomos recepcionados, né? Tinha os filhos, a família dela inteira ali, e logo decidiram, né? Filho, a nora, né? E netos irem no culto lá no irmão Darcy, e tivemos um culto abençoado na igreja, e graças a Deus foi uma bênção de Deus. E ele enviou uma saudação, eu creio que vocês recebem. Vamos então inclinar o rosto, fechar os olhos, vamos agradecer a Deus. Se você tem um pedido que deseja fazer conhecido, fique com a mão levantada, Deus conhece que vai por trás de cada coração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por essa bênção que nós recebemos em nosso coração, que é, Senhor, a maior bênção, é a revelação da Tua palavra. Cremos, ó Pai, que o Senhor enviou um mensageiro, profeta, para preparar a noiva de Cristo, e nós estamos ouvindo essa mensagem, Pai. Pai, o Senhor tem dado isso a nós, não foi um merecimento, foi Tua graça, foi Tua misericórdia, Pai, que ofereceu isso a nós, ó Pai. Nós, a única coisa que temos a dizer, muito obrigado, Senhor Deus, por não estar, Senhor Deus, enredado em nenhum tipo de ideia, nenhum tipo de pensamento, mas sim, só olhando a Tua palavra, a palavra da hora, Pai. Pois, ajuda nós a seguir nesse caminho. Não deixa nós desviar nem à direita, nem à esquerda, Pai, olhando luzes novas, Pai, olhando, tendo, Senhor, ideias novas, Senhor, mas permanecendo nesse caminho, o alto caminho do Rei, que é a palavra do Senhor manifestada nesse dia. Abençoa teus filhos, levantaram as mãos, é porque tem um pedido, ó Pai, que o Senhor, Pai, possa olhar com olhar de misericórdia a cada pedido que teus filhos têm. Senhor, se é uma cura, uma libertação, uma bênção, Senhor, Pai, tanto na vida deles, na família, Pai, que o Senhor entre em cena e ajuda teus filhos, ó Pai. Também ora a favor do culto ali de jovem em Butiazal, teus filhos possam ir até lá, Pai, ajuda eles, dando graça, dando força, Pai, para prosseguirem nessa jornada. Também minhas mãos ao livro e a nomes aqui ao lado, nós unindo a fé com essa igreja, repreendemos todo o mal, ó Pai, todo espírito maligno, no nome de Jesus Cristo, e pedimos, Pai, a libertação, se é uma cura, uma bênção que teu filho, Pai, colocou aqui nesse livro escrito, que ele possa receber isso. Unge a fé dos teus filhos, no nome de Jesus. E agora leva-nos de regresso aos nossos lares, debaixo da tua proteção e misericórdia. Continua abençoando teus filhos aqui, Pai, na frente do trabalho. O irmão Mateus, Pai, teu diácono aqui, Senhor Deus, também o irmão José, o dirigente de cântico, abençoa teus filhos, Pai, que eles prossigam animados, crendo, Senhor Deus, que o prêmio, Senhor, em breve nós teremos recebendo esse prêmio, que vai ser aquela hora, Senhor Deus, em que o Senhor dirá, entra no gozo do teu Senhor, que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Que cada um, Pai, possa estar ali presente nessa grande reunião, que nós teremos ali na glória, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe e em segurança.